Bom, então a nossa aula 4 hoje, nós vamos dar sequência aqui ao curso. A nossa aula, a gente vai falar um pouco de modulação e de ruído, né? São assuntos que do ponto de vista de comunicações são mais complexos, mas do ponto de vista do GNU Radio aqui você vai ver que eles são relativamente simples. Então vamos começar fontes de ruído. A gente viu que as fontes de ruído que o GNU Radio usa são bem interessantes e nós as utilizamos como input para testar filtros no passado. Bom, as fontes de ruído por default, né, o noise source, que é esse bloquinho aqui, esse bloquinho ele gera por definição, por default, né, quando você arrasta e o coloca, um ruído de distribuição de amplitude gaussiana. Certo? O que significa isso? Você consegue visualizar nesse gráfico aqui, nesse slide aqui, que a gente está usando, vou dar um zoom para ficar melhor, a opção de distribuição de amplitude uniforme e gaussiano, que é o nosso tipo default. O gaussiano, né, ele tem essa distribuição de amplitude. Isso aqui nós estamos visualizando nesse tipo de plot chamado histograma. Certo? O histograma que você deve lembrar de estatística. O uniforme, ele tem uma distribuição, ele tem uma distribuição, como o nome está dizendo, plana, né? Ou seja, todas as amplitudes entre -1 e 1, entre 0 e 1, os valores que você colocar, tem a probabilidade de ocorrer. Já o gaussiano tem essa distribuição aqui, né? Uma distribuição mais gaussiana. Isso aqui, para nós, é um mero pontinho que você coloca aí você escolhe a função A, ou B ou C, mas isso tem grandes implicações em processos estocásticos, que é a disciplina que estuda ruído, né? Você deve ter visto, né, apesar de ser um negócio aparentemente simples, ruído, né, existem é um negócio extremamente complexo quando você vai estudar na prática a questão do ruído, distribuição de ruído, como que esse negócio impacta no sistema de comunicações, como que esse negócio impacta no sistema eletrônico, que é a disciplina de processos estocásticos. Então, aqui nós temos o nosso GNU Radio. Aqui existem alguns itens, você está vendo, que eu usei e eles estão desativados. Existe uma opção aqui, Hide Disabled Blocks, que ele esconde esses bloquinhos que estão, né, desabilitados. Então isso aqui deixa mais limpinho aqui, pelo menos para vocês fica melhor visualizar. Então o noise source aqui, geralmente ele vem no formato de gaussiano, né? Eu estou visualizando um histograma, certo? É o histograma, vocês já vão que acabamos de ver no slide. Eu estou vendo um time e um frequency sync. Então nós temos uma variável aleatória do tipo gaussiana, amplitude 1, certo? A gente rodando isso, nós vamos ter acesso àquele, esse gráfico. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho frequência e, como nós vimos, nessa faixa de -15 de 32 kHz, que é a nossa banda, todas as frequências elas estão representadas num formato plano, ou seja, é um formato planar, é o chamado ruído branco. Em relação à resposta no domínio tempo, se eu subir aqui, ó, né, você vê aqui, ó, que eu tô com o meu sinal aqui no osciloscópio e eu tô tendo esse ruído, né, esse ruído que gerado aí de 0 a 32 milissegundos. Eu não falei isso, mas existe uma relação entre esse tempo aqui que eu estou visualizando no osciloscópio e naturalmente o sample rate. Tá bom? Igual no osciloscópio quando você calcula o FFT. E aqui eu tenho a nossa variável aleatória, né? O valor de -1 a 1 e o número de amostras que ele está contando. Isso aqui na realidade é o histograma. Se você tiver um pouco de boa vontade, né, ele está atualizando muito rápido, mas se você tiver um pouco de boa vontade, você percebe aqui, ó, o efeito da gaussiana, né, o efeito da gaussiana. Aqui nós estamos com 100 bins, né, a gente pode diminuir, deixar só 10, né, que é o efeito do bin, é o número de elementos ao longo do X, tá vendo? Então sempre aqui eu tenho mais amostras em torno do valor médio, que é o valor 0, tá bom? 100 aqui. Então vamos voltar para 100.
o que mais a gente pode falar? Existem outros tipos de ruído, né? Bom, para testar filtro, como nós falamos, isso aqui não importa no caso. À primeira vista, só o que importa no filtro é que a distribuição de frequência seja planar, ou seja, todas as frequências tenham a mesma potência para testar o filtro. Então, para nós, para aquele tipo de aplicação, não há necessidade de você se preocupar com isso. Se eu escolher o uniforme, né, a distribuição uniforme, o que vai acontecer com o histograma? Ele vai estar praticamente aqui, ó, ele vai estar praticamente constante, certo? Ele vai estar praticamente constante. Eu posso tentar aumentar, vamos ver se ele deixa aqui, multiplicar por 10, para eu pegar mais pontos, para ele tentar. Vamos ver se ele deixa, para ele ficar um pouquinho mais, lento, né? Para ele ficar um pouquinho mais, ter mais pontos para ele somar. Você vê que esse aqui é a distribuição, já a distribuição uniforme. Como nós falamos, continua sendo ruído branco, certo? Continua sendo ruído branco e eu tenho aqui a distribuição uniforme no histograma. Você está vendo que a ventoinha está rodando, eu não tenho nenhum throttle aqui, esse aí é o side effect, é o efeito colateral, né? O seu PC ele começa a reclamar. Não tanto pelo meu PC, mas principalmente por causa do vídeo, né? Vocês devem perceber, de repente, na casa de vocês, o meu PC não é tão ruim assim, o meu laptop não é tão ruim assim, mas é por causa do vídeo. Mas por isso que é sempre bom você colocar o histograma, né? Eu estou colocando 100 aqui mais para facilitar a visualização. E outro negócio interessante que eu menciono aqui, ó, no nosso slide, a opção Impulse gera um pulso de amplitude unitária em tempos aleatórios. Isso aqui é bem bacana, O que acontece com isso aqui? Quando você usa, por exemplo, um caso típico, né? Quando você quer fazer uma chave eletrônica sem debounce. Sem o debounce, ela fica dando aqueles pulos, né? Pulando entre on e off, né? Durante, sei lá, 20, 30, 50 milissegundos. Esse tipo de ruído é semelhante ao ruído chamado shot em eletrônica de estado sólido. Aqui faltou eletrônica de estado sólido, devido à natureza dos portadores. Então, o diodo Zener quem não lembra, né? O diodo Zener ele é um dispositivo muito ruidoso. O pessoal evita de usar em algumas aplicações porque ele gera muito ruído devido a esse ruído shot. Então isso você consegue modelar com esse, o GNU Radio usa esse ruído chamado no formato Impulse. Então se a gente vier aqui, olha que bacana, eu vou escolher agora Impulse, né, impulso, sempre a amplitude aqui nós estamos deixando 1, e olha o que vai acontecer, tá vendo? Em amplitudes, em tempos aleatórios, ele está jogando, né, ele está aparecendo essa descarga, vamos dizer assim. Então esse aqui é o histograma correspondente, né, áudio sync. Ele não deixa aqui no caso, eu estou com o vídeo. Se eu colocar aqui, vamos tentar escutar esse negócio. Tá vendo? Esses coisinhas estão simbolizando, esse ruído está simbolizando uma chave, por exemplo, um exemplo simples, abrindo e fechando. E se eu vier para o impulso tipo gaussiano, né, o impulso tipo gaussiano, olha que bacana. Você está vendo aí, né? Uma rádio que não está sintonizada, uma rádio que ela não tem a portadora no ar, você escuta só o ruído, né? Você escuta só o ruído. Então, isso aqui é um pouquinho, a gente falando um pouquinho desse bloquinho chamado noise source, tá bom? Bom, seguindo adiante, um negócio bem interessante que se usa em sistemas de comunicações, em RF, em eletrônica em geral, é a relação sinal-ruído. Então nós falamos, né, o piso de ruído numérico do GNU Radio, como outras ferramentas, é menos 200 dB. O que é a relação sinal-ruído, né? Como essa equaçãozinha está mostrando, é a potência de sinal dividido pela potência de ruído, como a potência está relacionada com o quadrado da amplitude, A sinal sobre A ruído elevado ao quadrado, onde A é a amplitude.
Então vamos abrir aqui, esses negócios que eu estou tocando aqui, ruído, relação sinal-ruído, isso aqui, como eu falei várias vezes, isso aqui se você for pegar um livro de processos estocásticos, dá para é um negócio que tem muitas implicações. Eu estou mais mostrando aqui os bloquinhos, como que você usaria o GNU Radio, né, para começar a mexer nesses temas aí. A gente tá arranhando o tema, tá bom? O objetivo é esse, é mostrar o GNU Radio em algumas aplicações de processamento de sinais. Então, eu vou mostrar aqui, ó, o SNR. O que é esse flow graph? Esse flow graph, eu tenho um GUI range que eu estou mexendo a amplitude do ruído, né, que eu estou mexendo na amplitude do ruído, e eu estou somando, simplesmente eu estou somando um sinal harmônico, um cosseno de 1 kHz, eu estou somando com o noise source no formato gaussiano, certo? Com essa variável noise amplitude controlada por esse GUI range, que é aquela barrinha deslizante. Eu tenho um throttle aqui e eu tenho um time sync, frequency sync para visualizar em ambos os domínios o que está acontecendo e eu somar o ruído com o sinal. Então, se eu rodar esse negócio, olha que interessante. Se eu rodar esse negócio, eu estou aqui com, de novo, o sinal tem amplitude 1 e o ruído também tem amplitude 1. Ó. Tá aqui, ó, ele por default está saindo em 1. Então você vê que existe de fato aqui a senoide, né, o de 1 kHz que seja, mas está poluído. Né? Se eu colocar aqui em 0, olha aí. Viu que maravilha? Então, existe a senoide e conforme eu vou aumentando aqui o ruído, ó, conforme eu vou aumentando o ruído, a senoide vai desaparecendo no domínio tempo. Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, vamos olhar no domínio frequência esse negócio. Eu vou deixar um pouquinho mais gordo aqui o frequency sync só para a gente visualizar. Aqui no config eu vou colocar, em vez de 1, vou colocar, sei lá, 2. Vamos colocar 2 aqui para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Agora você percebe qual que é a relação sinal-ruído. Presta bem atenção porque esse negócio é extremamente sutil e muita gente se engana aqui. Esquece tudo que eu falei até agora. Você vai pensar intuitivamente, né? Alguém apresentou para você, ó, esse gráfico aqui, né, de domínio frequência, como se fosse um analisador de espectro, e alguém pergunta para você, fulano, qual que é a relação sinal-ruído desse sinal, dessa situação? O que você seria levado a pensar? Olha, esse pico está em 0 dB, está oscilando, mas está em torno de 0 dB, e a relação e o ruído está em torno aqui, sei lá, menos 40. Você teria a tendência de dizer que o Signal to Noise Ratio, o SNR, está 40 dB, certo? Você iria direto nessa resposta. Mas aí, né, você percebe o seguinte, tanto o Noise Source quanto o Signal Source, eles estão em 1. Ou seja, é 0 dB. O SNR deste caso aqui é 0 dB. É 0 dB. Como que você explica isso? Como é que pode ser 0 dB se eu estou vendo que o ruído está aqui embaixo e o pico está aqui em cima, tem mais ou menos 40 dB de diferença? O que acontece é o seguinte, né, voltando para o nosso slide, isso aqui é bem interessante. No caso da direita, ambas amplitudes N e S são unitárias, que é o nosso caso. Logo, SNR é 0 dB ou 1. E aqui que está a explicação. Ó. Isso aqui eu acho muito interessante. A amplitude do N precisa ser somada ao longo de todos os frequency bins. Então, presta bem atenção. Quando eu estou visualizando esse negócio aqui, ó, eu me esqueço que nesse pico aqui, ele não está sozinho, né? Eu vou tentar desenhar aqui para você ver. Aquele pico, não é que aqui eu tenho ruído,
aqui eu tenho ruído, e aqui, só aqui eu tenho sinal. Não, não funciona assim. Na realidade, o que que acontece? Esse vermelho, aliás, esse vermelho está aqui e em cima do vermelho eu tenho o meu sinal. Então, neste ponto aqui, eu não tenho apenas o S, e sim o S mais N. Tá bom? Que fique bem claro. Então esse pico aqui, ele não é só S aqui, é S mais N. Se você tivesse que fazer, então, o Signal to Noise Ratio nesse caso, como o texto está falando, você teria que somar a amplitude de todos esses bins aqui, de todos esses pedacinhos de resolução de frequência aqui. Somar todos os ruídos para aí você comparar com o Signal, certo? Então, que isso fique bem claro para você. O que significa o Signal to Noise Ratio? Não significa dizer que você tenha que pegar esse pico aqui. O que a gente usa em eletrônica, né, seguindo um pouco mais adiante, é o seguinte: se eu colocar aqui no Signal Source amplitude de 0, por exemplo, se eu colocar a amplitude de 0, eu vou ter só o ruído. Né? Isso aqui vamos imaginar que você esteja com um analisador de espectro numa sala, certo? Numa sala aí que você ligou. Não tem sinal nenhum rodando. Esse aqui é o chamado noise floor, certo? É o chamado noise floor, que no nosso caso, vamos arbitrar aí que está mais ou menos menos 30 dB. Tá? Então, o noise floor é menos 30 dB. É como você chegar numa sala, numa festa, num banquete lá, tá todo mundo conversando, existe um ruído ambiente, para você ser ouvido pelo seu interlocutor, você tem que falar daquele piso de ruído das pessoas conversando e barulho de prato e talher, acima daquilo ali. Se você falar abaixo do piso de ruído, o seu interlocutor não vai te escutar. Então, isso chama-se noise floor, tá bom? A partir do momento que você tiver um sinal, aqui, você não pode dizer que a diferença essa altura aqui é o Signal to Noise Ratio. Não é isso o SNR. Eu só queria mostrar, eu acabei esquecendo, se eu colocar os dois zero, tanto o signal quanto o ruído, né? Se eu colocar tantos, aqui eu só tenho ruído, né? Se eu colocar os dois zero, olha o que acontece. É aquele piso numérico, entre aspas, o piso numérico de ruído. O GNU Radio considera menos 200 dB o zero dele. É como eu falei no início do nosso slide. Certo? Então, e de novo, né? Essa unidadezinha que aparece aqui é o chamado dBr, Relative Gain. Então você pode vir aqui, ó. Então vamos colocar aqui o Noise Source. Aliás, vamos colocar aqui como 1. Né? Vamos colocar aqui como 1. Vamos rodar. E você consegue investigar o que. Quando eu coloco 1 ali, eu tenho 20 dB de 1. Dá 0, tá certo? Vamos até colocar sem ruído aqui para facilitar. Né? 20 dB de 1 é 0. Então, se eu aumentar aqui, ó, vamos colocar 10, o que será que vai aparecer ali no dBr? O que vai aparecer no dBr? Agora apareceu, de novo, vamos colocar 0 para tirar o ruído. Né? Apareceu ali 20. Por que apareceu 20 ali? 20 log de 10. 20 log de 10. 20 vezes 1. Percebe aqui que esses filhotinhos aqui, isso aqui é ruído numérico, tá? Não deveria estar aqui, mas está, só para você ver os limites do seu software. Então, com isso, você consegue entender qual que é a unidade, como que funciona a unidade aqui desse negócio. Tá bom? O ruído, ele tem natureza chamada estocástica, né? Pela própria natureza do ruído, o ruído ele varia no tempo. Se o ruído não variasse no tempo, o ruído não era ruído. Era um sinal determinístico. Dinamicamente, embora o ruído esteja com a mesma amplitude do sinal, o SM, isso aqui é importante, a relação sinal-ruído muda continuamente, de acordo com a amplitude do ruído. Então eu vou mostrar para você aqui um bloquinho. Né? Olha aqui eu fiz uma coisinha um pouquinho diferente, né, do anterior. Eu estou com o Signal Source e o Noise Source, eu estou elevando ao quadrado,
estou integrando, embora esses módulos aqui eles estejam desativados, né? O que faz esse integrate? Ele integra, né? Ele integra aí um certo tamanho o seu vetor. Isso aqui é um chamado bloco Moving Average, vocês devem lembrar, é um filtro passa-baixa, certo? Ele fica andando de tanto em tanto, calculando a média e calculando a média, ou seja, a função disso aqui é eliminar ruído, né? Eliminar ruído, como um multímetro faz lá, ele fica somando várias amostras e só mostra para o usuário de tantos em tantos segundos, lá, a cada 1 segundo, a cada meio segundo. E aqui eu tenho um chamado Time Sync, somando, né, mostrando o que acontece com o ruído, o que acontece com o noise source, o que acontece com o ruído, o que acontece com o sinal. E aqui eu tenho a divisão e o log, né, para calcular o SNR. Né? Aqui então eu tenho um number sync com 3 entradas, né? Com 3 entradas, isso aqui serve para mostrar números. Tá bom? Para mostrar números. Se eu rodar esse negócio, e eu tenho também um GUI range que mostra o que? A amplitude do ruído. Então o ruído e o sinal, eles estão em 1. Né? O sinal é o azulzinho, tá vendo ali? E o ruído tem esse aspecto aqui. Olha que bacana. Esse noise, esse number sync, ele mostra esse formato de bar graph. Então você percebe, olha que bacana. O sinal, ele está em 1. Você vai dizer, pô, mas é uma senoide, como é que eu estou vendo o negócio reto? Não esquece que eu estou fazendo a integração, moving average, uma série de... aliás, eu estou fazendo aqui não integração nem moving average, eu estou fazendo complexo to magnitude. Então, complexo to magnitude de um seno vai ser sempre 1. Né? A amplitude é sempre 1. Ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então você percebe o que? O sinal está fixo, o sinal ao quadrado está fixo, sempre 1, só que o ruído varia uma barbaridade ao longo do tempo. Então, na prática, o seu signal to noise ratio calculado, olha ali o númerozinho como varia. Menos 20, menos 12, menos 11, menos 7, menos 9. Por quê? Porque o ruído tem natureza estatística, certo? Isso está mostrando para você, ó, que como o ruído está variando ao longo do tempo, a relação sinal-ruído também varia. Então, por isso que não é legal você... Esse é outro jeito de você entender. Por que eu não posso pegar só o tamanho, a altura do pico e chamar aquilo de relação sinal-ruído? Não. Você tem que integrar esse negócio no tempo e a cada integração que você faz, a relação sinal-ruído vai ser diferente. Eu vou habilitar aqui o integrate, ó. Vamos habilitar aqui o integrate. Ó. Eu continuo com esse cara paradinho, agora eu já dei uma melhoradinha, a relação sinal-ruído aqui já ficou um pouquinho mais estável, certo? Então, e esse Moving Average, o Moving Average, depois você olha, ele tem o chamado comprimento e o scaling, né? O scaling, isso aqui basicamente, ó, deixa eu mostrar para você. Comprimento você tem como 1020, ele pega 1024 números e faz a média, e o scaling é o número que você, né, você divide aí, 1 vezes 10 na menos 4, que é aproximadamente 1 sobre 1024. Tá bom? Então, isso aqui é mais ou menos, ele está calculando nesse número a relação sinal-ruído, né, seguindo aquela fórmula que nós falamos. De repente tem uma outra definiçãozinha aí, mas basicamente é isso. Né? Então o bloco integrate soma as amostras, né? Soma as amostras, então ele pega todas as amostras no tempo e soma, e eu suavizo, né, a resposta no domínio tempo usando esse moving average, que é a mesma coisa que um low pass filter. E os números no QT number sync não possuem filtragem. Assim eles mudam toda vez que o GUI é atualizado. Esperamos que no longo termo, resulte em 0 dB. Então, a gente esperaria aqui, ó, se você for analisar, esses caras aqui, eles não têm filtragem, né? Eu não falei isso na nossa conversa. Aqui ele simplesmente pega a integração e joga aqui no number sync. Então, se você fizer essa relação sinal-ruído no tempo deveria ser, né, na média, deveria ser 0 dB, tá bom? Ou 1 linear. Então, esse aí é um pouquinho mais aprofundado, né? Com esse flow graph, a gente vê um pouquinho mais aprofundada a questão da relação sinal-ruído.
Bom, agora nós vamos falar um pouco, paramos com esse negócio de SNR, relação sinal-ruído, e vamos falar de modulação. Bom, modulação já é um negócio um pouquinho mais sofisticado, já começa a entrar em comunicações, né? Não é bem RF, já começa a entrar em comunicações, protocolo, etc. e tal. Então eu vou dar algumas pinceladas aqui, alguns blocos que seriam usados para fazer o estudo de modulação. A modulação mais simples que a gente pode fazer na prática é a chamada modulação on-off, ou Amplitude Shift Keying. A modulação on-off, ela multiplica um sinal qualquer ST que eu quero transmitir por um sinal quadrado, né? por um sinal o sinal que eu quero transmitir, por exemplo, o áudio, multiplico isso por uma onda portadora de frequência maior, certo? Um sinal de alta frequência. Esse negócio parece simples, mas isso aqui tem muitas aplicações em radar, em instrumentação aí de ondas milimétricas, isso se usa bastante, viu? Não é um negócio bobo. É um negócio bobo no papel, mas é bem usado na prática. Então, como vocês devem imaginar, a modulação on-off, ou modulação em amplitude Shift Keying, você tem um signal source aqui cossenoidal, com a frequência chamada portadora, e aqui eu tenho o meu signal source, que é a minha onda quadrada. Então aqui você imagina o seguinte, você imagina que esse sinal vermelhinho é um sinal TTL, né, um sinal de um Arduino, de um Raspberry Pi, ou de um microcontrolador, que você queira transmitir pelo ar. Você não consegue jogar um sinal quadrado no ar, primeiro porque esse sinal quadrado aqui, né, só dando um zoom, esse sinal quadrado tem um nível médio de 0,5 aqui, e uma antena, até onde eu sei, ela não transmite nível médio DC. A antena não transmite DC. Senão você ligava uma bateria numa antena e dava um choque no cara. Uma bateria de carro, você dava um choque numa pessoa. A antena não transmite DC, então você tem que dar um jeito de modular esse troço. Certo? Você tem que dar um jeito de modular esse negócio. Então esse sinalzinho digital aqui vermelhinho vai ser modulado, ou seja, vai ser multiplicado, olha aqui o bloquinho que nós falamos anteriormente, vai ser multiplicado por uma portadora de alta frequência. E essa portadora aí sim vai ser transmitida. Olha como é fácil você fazer, se simplesmente tem os dois signal source, um é a onda quadrada de frequência mais baixa, isso aqui é importante, 200 Hz, e o signal source tem uma frequência, que é a portadora, tem uma frequência mais alta. Você vai multiplicar os dois e eu vou estar visualizando o time em tempo e em frequência. Então vamos rodar esse negócio, olha que bacana. Aqui em cima, ó, isso aqui é um bug, né? Eu tenho que maximizar e minimizar, ele acerta. Não sei se na casa de vocês estão vendo isso também. Mas enfim, aqui eu tenho o sinal modulante, que é o azulzinho, né? E o sinal a ser modulado, que é a minha onda de baixa frequência, que é a minha onda quadrada. Esse negócio pulando aqui tem a ver com o trigger. Você pode vir aqui no Control Panel e em vez de deixar free, deixar alto. Ops, não deu certo. Também não deu certo. Estamos mexendo aqui. Aí, por qualquer motivo, por incrível que pareça, que se você jogar o trigger aqui para cima, ele para, né? Ao contrário do que acontecia no osciloscópio. Enfim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, você percebe aqui, ó, botando um pouquinho para cima, você percebe que eu tenho aqui, olhando no domínio frequência, eu tenho uma sync aqui, né? Eu estou vendo de novo, aqui as frequências negativas, mas eu estou vendo uma sync. De onde é que está vindo essa sync aqui, essa sync modulada? Essa sync, a convolução dessa sync é o seguinte, esse cosseno, o azulzinho, a transformada dele são 2 picos, né? A transformada do azulzinho são 2 picos, e a transformada do vermelho é uma sync sozinha. Fazendo a convolução de duas funções delta com uma sync, vão aparecer esses dois caras aqui. Certo? Espero que tenha ficado e que entenderam isso. Então, ó, vamos fazer aqui. O vermelhinho é um negócio assim. O vermelhinho é um negócio assim, né? Que é a nossa onda quadrada. Já a senoide, que é o azul, que é a nossa portadora, em domínio frequência, ela é isso. Quando você faz
convolução com o outro, você vai dizer, mas onde é que está saindo essa convolução? Essa convolução aqui está saindo no domínio frequência, porque no domínio tempo eu tive um multiply. Então, quando você faz isso, você vai ter, basicamente, duas sinks, né, posicionadas onde estavam as duas funções delta aqui, ó. Né, que é o que nós estamos visualizando, né? Que nós estamos visualizando aqui. E eu deixei um GUI range, deixa eu ver se eu acho ele. Na verdade, ele não está aparecendo aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, QT GUI range. Aqui. Eu seleciono esse cara aqui. Paste. Paste. Coloco aqui 10. 500, ele reclamou que 102, eu desativo esse. Agora, o que ele está reclamando? Port não conectada. O que eu apaguei? Ah, eu apaguei aqui, ó. Eu apaguei aqui sem querer. Então, vamos rodar aí. Tem esse bug. Voltou. Frequência bem baixa, né? Olha aqui, a frequência bem baixa. Conforme eu vou aumentando, olha aí, ó. O que vai acontecendo? Vai ficando cada vez mais forte o nosso amigo ali sync, né? E eu consigo ver no waterfall, né? E esses caras aqui são as raias da sync. No domínio tempo, olha que bacana no domínio tempo, eu acabei não falando, né? O produto das duas, né? O produto das duas. Aí, ó. Tá vendo? Produto das duas. E consigo ver na constelação. Né? Constelação, como nós falamos, né? Nós estamos só com sinal real, nós vamos ter só em in phase. Certo? Nós estamos só com sinal aqui, ó, float, ou seja, real. Então essa é a modulação on-off. Uma modulação extremamente importante na prática, né? Embora possa parecer um negócio simples.